Rapaze, sou a professora Bruna Oliveira de História e no nosso tema de agora nós vamos falar sobre o processo da abolição da escravatura, né? Lembrando, e aí vamos retomar aqui alguns conceitos, retomar no sentido de, antes de falar da abolição propriamente dito, vamos entender cronologicamente como isso se dá, né? A escravidão no Brasil começa em 1588, a família real chega ao Brasil em 1808 e a escravidão só vai acabar em 1888. No entanto, em 1822, nós já éramos independentes. Percebem? Percebem a dificuldade de encaixar isso no quebra-cabeças? Porque não faz sentido. Porque se nós somos um país independente, por que continuamos a ser escravocratas? Isso não tem o menor sentido, assim, é isso que entre os historiadores, os pesquisadores que se debruçam sobre esse tema, começam a falar como é que a gente primeiro se torna independente e não consegue, e somente quase 50 anos depois, a gente vai então abolir a escravidão no Brasil, né? Primeiro, gostaria muito de indicar para vocês que escutem uma música chamada Não Foi Cabral, né? Se não fosse a Dandara, nós ainda levaríamos chicotadas, né? Ou seja, o que significa dizer isso? Nós aqui vamos fazer um processo de releitura da história, né? Nós vamos aqui, nesse momento, né, refletir sobre os diversos discursos daquele momento e, mais do que isso, vamos tentar trazer para a atualidade, tentar aí, verificar o que não encaixa, né? E eu convido você a tentar montar esse quebra-cabeças comigo, mesmo que parcialmente, tá? Então, começando, nós vamos ver aqui, o primeiro tema que nós temos são as campanhas abolicionistas, né? O que são abolicionistas, lógico, de abolição, e quando a gente fala de abolição é de fim, né? De acabar. Então, motivados por um pensamento iluminista que já tinha surgido com a Revolução Francesa lá atrás, na França, nós começamos agora a falar assim, olha, nós não podemos ter pessoas como escravas, todo ser humano precisa ser livre, né? Para poder trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e assim vai. Mas é óbvio que isso não se dá pela bondade do coração das pessoas, né? As leis abolicionistas, os abolicionistas, eles começam a pensar nisso, mas nessa questão de precisamos sim libertar, mas é óbvio que é uma questão econômica também, né? E essa questão econômica nunca pode ser deixada de lado, porque se você trabalha, tem mais pessoas trabalhando de maneira livre, você tem mais dinheiro circulando no mercado. Se você tem mais dinheiro circulando no mercado, você então tem um sistema capitalista muito melhor desenvolvido, ok? Então, os pensamentos abolicionistas impulsionaram, vamos dizer assim, lembrando que quem eram os abolicionistas daquele momento? Os abolicionistas daquele momento eram alguns senhores de engenho, mas a maioria dos abolicionistas eram os filhos dos senhores de engenho, né? Que já faziam aí parte de uma outra geração, que já que tiveram contato com o iluminismo, que foram estudar fora do Brasil, inclusive, e que quando voltaram, começaram a ver que o Brasil estava absolutamente distoante, ou seja, estava disparado, havia uma diferença gigante, né, entre outros países e o Brasil, na questão de evolução, na questão de chegarmos aí à liberdade, né? A questão de chegarmos a um país majoritariamente composto por pessoas livres, por pessoas que possam escolher o seu trabalho e ganhar o seu salário dignamente, tá? Então, a partir dessas campanhas abolicionistas que vão ser divulgadas aí em pequenos jornais, vão criar pequenos jornais para poder falar sobre isso também, e aí nós vamos começar a ver um movimento acontecendo, né? E esse movimento aqui começa primeiro com a lei do ventre livre, né? O que é a lei do ventre livre? Bom,
A lei do ventre livre diz que, por exemplo, a sua mãe é escrava, mas você, quando nasceu, não vai ser mais escravo. Então, a pessoa, quando nasce, quem é escravizado continua escravizado, mas quem nasceu já não é mais escravo, ok? Então, essa foi a primeira lei de que se teve notícia quando nós pensamos aí no movimento abolicionista, no movimento de acabar com a escravidão no Brasil. Depois nós temos a lei do sexagenário. A lei do sexagenário é uma das leis assim, que nós temos e temos que falar e olhar com maior cuidado. Porque essa lei vai sugerir, então, que a partir dos 60 anos, o escravo possa se aposentar numa boa, né? E acabou, foi escravo, mas ficou no passado, deixa para lá, ficou para trás. Mas espera, a média de vida dos escravos não passava de 40 anos, então essa lei, infelizmente, não vai se aplicar, porque não terão escravos aos 60 anos. Então, logo, essas pessoas não terão aí como chegar a atingir, alcançar a liberdade, né? A serem livres, a experimentarem da liberdade. E aí, dentro da lei sexagenária, lei do ventre livre, nós também temos a lei do Eusébio de Queiroz, que em 1850 vai prever aí o fim do tráfico negreiro. Bom, nós temos que lembrar aqui, vocês vão poder consultar em aulas que já estão disponíveis, que a questão da monarquia em si, a monarquia enquanto estrutura, da forma como ela se desenha, o modelo já não agrada mais nem tanto as pessoas que antes eram absolutamente pró-monarquia, ou seja, há um movimento de descrédito dessa monarquia, né? Então, assim, eu não quero mais, deixa isso para lá, vamos mudar um pouco. Então, a lei do Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro, ela acontece de maneira muito significativa, mas ainda não acaba com a escravidão, porque a lei do tráfico negreiro, que prevê a questão do fim do tráfico negreiro, ocorre em 1850. E somente em 1888, com a Lei Áurea, que no dia 13 de maio, que nós vamos aí então falar sobre, de fato, o fim da escravidão no Brasil. Por que nós chamamos de Lei Áurea? Áurea porque a princesa Isabel, filha de Dom Pedro, né, assina aí com uma caneta de ouro dada pelo pai, e o ouro chamado áurea naquele momento, enfim, assina aí Lei Áurea, agora todos os negros estão livres. E aí todo mundo pensa, nossa, como a princesa Isabel é bacana, cara, ela chegou, libertou todo mundo. Muito pelo contrário, essas campanhas abolicionistas começaram a tomar conta dos quilombos, que eram um lugar assim de resistência, começaram a inflamar, né, digamos assim, toda a população negra a lutar e dizer, não aceitamos mais ser escravos. Então, na verdade, acabar com a escravidão no Brasil foi a última tentativa da monarquia de salvar a si mesma, porque nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão e fomos o último país a pôr fim na monarquia. Ou seja, o mundo inteiro já estava num modo de república, né? Ou seja, república, coisa de todos, processo democrático, processo de independência e por aí vai. E nós estávamos absolutamente atrasados em relação a isso. Mas é importante que a gente jamais se esqueça que a libertação dos escravos, ela aconteceria de uma forma ou de outra, né? Porque os escravos já estavam pressionando muito. E nós temos o poder de fazer mudança. Então, quando nós vemos que há algo errado, cabe a nós mudar. E aí essa consciência foi tomando, inflamando aí a população negra ao longo do tempo. E falaram, vamos lutar sim, e vamos lutar até o fim, né? Tanto que hoje, como uma ressignificação, como uma forma de olhar diferente para os sentidos do 13 de maio,
nós temos o dia 20 de novembro, que se comemora a consciência negra. E é justamente esse termo comemora que tem que ser retirado, né? Porque nós não estamos falando de uma comemoração, nós estamos falando de um dia que é um dia de reflexão. E reflexão de quê e para quê? Nós precisamos refletir sobre a forma que os negros foram absolutamente deixados à margem da história do Brasil, de como os negros foram escravizados, de como os direitos não eram iguais e continuam a não serem iguais no dia de hoje, né? Porque a forma de ver o negro ainda não mudou. O nosso racismo estrutural ainda não nos permite ver que essa tentativa de salvar a monarquia para manter um país que já era atrasado, a gente não consegue entender o quanto isso é prejudicial, ok? E é nisso que a gente tem que pensar. Vamos montar esse quebra-cabeça de uma forma nova. Vamos montar esse quebra-cabeça não a partir do dia 13 de maio, né? Não que ele não tenha a sua importância histórica, né? Mas, como eu já disse, é a tentativa de salvar a monarquia, né? Vamos aí, então, olhar para o dia 20 de novembro e perceber que esse dia é uma conquista e não se refere a falar, vamos exaltar Zumbi dos Palmares. Não, é um dia em que nós tiramos para poder refletir sobre toda essa sociedade que se constrói desigual desde a sua base, né? Ou seja, desde a sua formação, sendo uma semente, nós já éramos um país extremamente desigual, um país extremamente que segregava ao invés de incluir. Bom, resumo do bate-papo que tivemos foi o processo de abolição da escravatura, as campanhas abolicionistas, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, a lei áurea, os sentidos dos 13 de novembro, a lei do Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro, e a forma como nós temos que começar a enxergar aí a data do dia 20 de novembro. Bom, sugiro que vocês tirem uma foto para que vocês possam consultar quando tirar suas dúvidas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis e até a próxima.